A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos agora para mais um vídeo do nosso seminário Peça o que você quiser. É um seminário de fé e oração. E o próprio Senhor Jesus, no capítulo 15 de João, no verso 7, diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês podem pedir o que quiserem e será feito para vocês. As melhores versões são as que trazem o verbo querer, porque no original, no grego, é o verbo querer que está lá. Peçam o que quiserem, como traz a NVI e as versões da Almeida. Vejamos, no vídeo anterior eu comecei a falar sobre o crescimento da fé. Eu citei Hebreus capítulo 12, verso 2, que diz que devemos olhar firmemente para Jesus, porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Então, olhar como para Jesus? Para tudo que Ele representa para nós, para tudo que Ele é, aquilo que Ele fez por nós, lá na cruz do Calvário. Quem é Jesus para você hoje? À medida que nós vamos entendendo quem é o nosso Senhor, a nossa fé cresce. Por isso Ele é o autor e o consumador da nossa fé. E assim em Filipenses, no capítulo 4, verso 19, Paulo diz assim: o meu Deus, segundo as suas gloriosas riquezas, há de suprir cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus. Então vejamos que Paulo tinha certeza que em Cristo nós seríamos supridos em cada uma das nossas necessidades. Por quê? Porque quando Jesus Cristo morreu, deu a vida dele na cruz do Calvário, ali ele estava levando as nossas maldições e todas as consequências que o pecado trouxe. Todas as nossas perdas, as nossas misérias, Jesus estava levando lá no Calvário. Por isso que hoje, através dele, da morte dele, da ressurreição, nós temos acesso ao nosso Pai e nós recebemos todas as coisas através de Jesus Cristo. Por isso também que eu já citei aqui muitas vezes Romanos 8,32, que diz assim: se Deus não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por todos nós, como Deus não nos dará, juntamente com Cristo e de graça, todas as coisas? Então Paulo está dizendo que se Deus não poupou o próprio Cristo, como Ele não vai nos dar todas as demais coisas e de graça, juntamente com Cristo? É uma pergunta retórica, mostrando para nós que, obviamente, Deus não vai te negar nada mais. No capítulo 1 da segunda carta aos Coríntios, você precisa ler isso na sua Bíblia. É libertador o que eu vou te falar agora. A partir do verso 17 até o verso 20, Paulo repetidas vezes diz que diante de Deus nós não temos o sim ou o não, ou o sim e o não. Porque Paulo diz: eu não fui leviano quando eu cheguei até vocês, levando o sim e o não. Então um evangelho que traz para uma pessoa que Deus tem o sim e tem o não, é um evangelho leviano. O que é uma pessoa leviana? É uma pessoa que você não pode confiar. Olhe no seu dicionário aí, o que é ser leviano? É uma pessoa que você não tem confiança nela. Ela não cumpre o que fala. Então Paulo está dizendo: eu não fui leviano, levando o sim e o não, simultaneamente, ele fala. E aí ele continua, ele repete por algumas vezes que ele não levou o sim ou não, mas sempre o sim. Porque em Jesus Cristo nós sempre temos o sim. E ele continua, ele diz assim: e tantas quantas forem as promessas de Deus para nós em Cristo, nós temos o sim. Então,
procure na sua Bíblia as promessas de Deus, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. E aí você sabe que você tem o sim por meio de Jesus para todas as promessas bíblicas. Tanto que em Hebreus 8:6 diz assim que Jesus Cristo alcançou um ministério mais excelente que o ministério de Arão e de Moisés, porque ele se tornou mediador de uma superior aliança, firmada com base em superiores promessas. Então a aliança que nós temos em Cristo, ela foi firmada em superiores promessas, porque ela é uma aliança superior à aliança da lei. Então você não pode duvidar daquilo que Deus quer fazer na sua vida, não importa qual seja a área que você precisa de um socorro, de uma intervenção divina, seja no seu casamento, seja na sua saúde física, mental, seja na sua vida financeira, na sua vida social, profissional, não importa. Jesus tem promessas para você. E é claro, eu vou chegar lá nas condições das promessas, mas para você conhecer as condições, você primeiro precisa crer que em Jesus Cristo você tem todas as coisas que você precisa e muito mais. A Bíblia fala que Ele nos dá infinitamente além do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então, para nossa fé crescer, nós precisamos entender quem é Jesus para nós, o que Ele fez por nós, o que Ele te garantiu na cruz do Calvário. E aí eu vou citar agora mais um texto para você que você precisa ler na sua Bíblia. Está na primeira carta, no capítulo 3, aos Coríntios, a partir do verso 21. Paulo fala assim: ninguém se glorie nos homens, não receba glória, não busque glória dos homens, porque tudo já é de vocês. Aí ele vai falar, seja Paulo, seja Pedro, seja Apolo, tudo já é de vocês. Ou seja, a igreja, nós pertencemos uns aos outros porque nós somos membros uns dos outros, membros do corpo de Cristo. E aí ele vai continuar dizendo: a vida é de vocês, as coisas presentes, as coisas futuras, o mundo já é de vocês. Então ele fala assim: e vocês são de Cristo, e Cristo de Deus. Então vejamos que tudo já é nosso. Como assim? Isso mesmo, porque você está em Cristo. Você se tornou herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Tá? Porque através de Jesus você recebeu tudo do Pai. Se você olhar bem a parábola do filho pródigo, o que o pai ali, que está representando Deus, diz para o irmão do filho pródigo, observe, aquele irmão que não aceitou a reconciliação do pai com o filho, ou do filho com o pai. Ele disse assim: pai, eu estou com o Senhor, eu trabalho como escravo, e o Senhor nunca matou um cabrito para eu festejar com os meus amigos, e esse meu irmão gastou tudo com as meretrizes, e o Senhor matou o novilho gordo para festejar. E o pai respondeu assim para aquele filho: meu filho, tudo o que é meu é seu. O seu irmão estava perdido e foi encontrado, estava morto e reviveu. Ele diz: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que é meu é seu. Então vejamos que aquele irmão, aquele filho que ficou com o pai, ele tinha tudo já, mas ele só pensava que deveria trabalhar como escravo. E ele nunca matou um novilho gordo para festejar com os amigos, porque ele tinha uma mente de escravo e não de filho.
E ali Deus está sendo representado por aquele pai. E aquele filho que ficou está representando você e eu. E aí, será que nós cremos nisso? Que tudo que é do nosso pai é nosso? Leia na sua Bíblia os versículos que eu citei aqui. Se alimente dessas verdades. E aí você vai orar crendo, entendendo o que Jesus fez por você. E a sua fé vai crescer. Quando nós mantivermos os nossos olhos firmes nele, porque ele é o autor e o consumador da nossa fé. Deus te abençoe. Continue comigo no nosso próximo vídeo. Até o nosso próximo vídeo. Amém.